Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, será um dos representantes da Igreja Portuguesa no Sínodo Ordinário sobre a Família, que vai decorrer em Roma, e é nosso convidado hoje para a conversa. Dom Manuel, muito obrigado pela disponibilidade. Quais são as preocupações que a Igreja Portuguesa vai levar para o Sínodo? Em primeiro lugar, aquela que é uma verificação geral, isto é, a necessidade de preparar e acompanhar depois, ao longo da vida, as famílias cristãs. Isto é, uma família cristã, levar por diante um processo matrimonial e paternal, maternal, e agora até já envolvendo outras gerações, avós, bisavós, com a longevidade acrescida. Um projeto destes, feito à luz do Evangelho, tem que ser preparado, tem que ser consciencializado. E depois tem que ser acompanhado, quer dizer, não pode ficar, enfim, ali reduzido uns meses antes, em que aparece um casal a dizer que quer casar, diz um curso de preparação para o matrimónio, meio das sessões e às vezes nem isso, e depois pronto, agora estão casados, aguentem-se, para falar mal e depressa. Não é isto, não é? Quer dizer, trata-se de algo tão importante da ordem sacramental, em que o próprio Deus, como nós acreditamos, está presente e está incluído, que requer muita consciência e muita formação e muito acompanhamento. Porque, enfim, tudo na vida tem crises e crises a ultrapassar e a superar, e sozinhos é muito difícil, para não dizer impossível. Não é? Daí que a grande questão que se põe é como é que nós, comunidades cristãs, vamos nas paróquias, nas próprias famílias cristãs, nos movimentos, nos grupos, vamos preparar e apoiar o matrimónio cristão. Isso é que é o grande problema, que vai levar, julgo eu, e até a minha intervenção, tanto quanto a tenho já esquematizada, vai ser nesse sentido, a uma, como é que é dizer, quase reorganização da vida cristã em chave familiar. Porque isto é importante para a Igreja, que nem sempre vive assim. E nós, de uma forma prática, como é que conseguiríamos organizar a sociedade ou organizar a Igreja em chave familiar? Pois, para nós, começamos pela Igreja, que é aquilo que nos compete. O resto, participamos como cidadãos entre cidadãos. Mas no que diz respeito à Igreja, talvez mais pelo exemplo, lá chegamos. Nós costumamos dizer, esta paróquia tem habitualmente 1.000, 2.000, 3.000 praticantes dominicais. E fazemos até censos e estatísticas e entramos. Não é muito mais interessante dizer, eu nesta paróquia tenho 253 famílias. E aqui toca-se um ponto que é propriamente doutrinal. Porque nós somos cristãos porquê? Com certeza que nós, como todos os outros cidadãos deste mundo que são religiosos, acreditamos em Deus. Pronto, está bem, não estamos cá por acaso, alguém nos precede, alguém nos acompanha, alguém nos espera. Isto é comum a todas as religiões. De uma maneira ou de outra, monoteísmos, politeísmos, todos acreditamos nisto. Não estamos cá sozinhos, alguém nos pôs cá, alguém nos acompanha, alguém nos espera. Isto é geral. Mas a questão é outra coisa. É dentro deste fundo comum que compartilhamos com todos os nossos enfim, contemporâneos que são religiosos, nós situamos esta relação com Deus na relação com uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, isto já tem um contorno. E eu disse pessoa, não disse indivíduo. Porque Jesus teve mãe, Jesus teve um pai adotivo, Jesus teve parentes que são referenciados nos Evangelhos, Jesus vive 30 anos no contexto familiar e de trabalho, e numa terra, com vizinhos. Portanto, nós não estamos a falar em abstrações. Quando um cristão pensa em Deus e como é que Deus se revela, pensa na família de Belém e de Nazaré, que aliás também foi imigrante à força no Egito, segundo São Mateus. Pensamos na vida de trabalho da carpintaria de Nazaré. Pensamos naquele contexto local onde uma vez foi bem recebido e outras vezes não foi. Pensamos na sinagoga, porque ele era um judeu praticante, não ia à missa ao domingo, mas ia à sinagoga ao sábado. Quer dizer, há aqui um contexto familiar, local, de vizinhança, que nós cristãos acreditamos que é a própria revelação de Deus. E por isso a família não é algo acessório. Antes do Sínodo, o Papa publicou um moto próprio sobre as questões da unidade matrimonial, um assunto que tinha sido bastante debatido no Sínodo anterior e sobre o qual havia um amplo consenso. É um modo próprio que traz de volta um processo breve, que já existia na Igreja e que agora regressa. O que é que ele
de facto significa para a Igreja? Significa isto que acaba de ser dito, portanto, que também na linha de coisas que tinham sido pedidas e insistidas na última Assembleia Sinodal, se facilita o que pode ser facilitado. Atenção, nós acreditamos que o sacramento é uma coisa séria, não é? E, portanto, quando de uma maneira consciente e responsável e livre, um homem, uma mulher, se aceitam como marido e mulher diante de Deus, nós não temos, como Igreja, não temos qualquer espécie de poder, autoridade ou interferência para dizer que não o fizeram. Agora, o que podemos e devemos é não só preparar esse momento, daí a tal aplicação muito maior na formação para o matrimónio, cristão, as pessoas perceberem do que é que se trata e terem uma base experiencial onde isso possa assentar, e depois verificar se efetivamente isso aconteceu assim, de uma maneira consciente, livre, responsável. E é em relação a estas circunstâncias que se facilita o processo, no sentido de ser só numa instância, geralmente, portanto, uma vez que foi apreciado numa instância, numa diocese, no caso, não precisar de ir a outra, sempre com direito a apelarem os que não ficarem satisfeitos com a resolução, com mais envolvimento, com certeza, de cada bispo diocesano, né, nesse sentido, também dispensando algumas formalidades quando os casos são mais que evidentes, né? Portanto, vai mais neste sentido, no sentido da verdade do que aconteceu ou não aconteceu e da respectiva verificação. Acredita que isto possa, de facto, processos de nulidade feitos de forma céleres para os casos que merecem, por tudo isso, acredita que de facto possa resolver uma parte significativa das pessoas que hoje em dia são divorciadas, recasadas e que passam por dificuldades e por sofrimentos por não poderem estar em comunhão com a Igreja? Eu aí nem preciso deixar, porque se trata de verificar o número de sentenças e de verificações da nulidade do alegado casamento que se dão, não é? E que vemos que o caso é grandíssimo, não é? Até por uma certa experiência empírica, de nós ouvirmos os casos e ouvirmos as pessoas como é que se casaram ou pretensamente casaram, não é? Infelizmente é assim. Acha possível que a doutrina se aprofunde no sentido de ver mais caso a caso e não propriamente com uma regra geral para todos? Eu julgo que também a Igreja, em toda a sua moral e aplicação moral, inclusive na vida sacramental, já faz esse raciocínio. Ou seja, a proposta geral é aquela que é, a apreciação caso a caso e das circunstâncias faz a outro nível, mais pessoal, interpessoal, porque é exatamente aí que se deve fazer. E aí é possível estabelecer diferenças para as situações que são diferentes? Mas isso com certeza, Porque na prática temos pessoas que ficando fora da comunhão da Igreja ou ficando fora de uma vida familiar, acabam sempre por não estar completas, não é? Portanto, sem culpa, Trata-se aqui de ver como é que nós podemos e devemos conjugar, e cada vez melhor, a verdade, no caso a verdade sacramental, com a vida de cada um e as circunstâncias também subjetivas e objetivas. Temos que ir vendo isto na sua globalidade, sem pôr em causa nenhum dos termos. E adequando as coisas a cada pessoa, a cada caso, enfim. Mas isso é o que já acontece. E quem está dentro da vida da Igreja sabe que é assim que se faz.